Boa, Tiagão. Beleza. Agora eu posso rodar a raquete. Me conta como é que tá a sua raquete, o que você tá usando na direita e na esquerda aí? No vermelho backhand eu estou usando ressalto 69, Tá, rotação 80 ok. e o coeficiente 1.01. Tá bem parecido com o meu. E o Lab Bounce desligado, né? O dado de ressalto ali de laboratório, né? Rapaz, tá ligado os dois, ó. Você já tentou jogar com os dois desligados? Não, nem tinha reparado nisso. Desliga os dois, dos dois lados. Certo. Desliga um, salva, desliga o outro. Acho que se desligar os Pronto, dois. pronto, beleza. Me Eu diz tô o que com... que tem no. Me diz o que que tem no forehand. Tá igual, tá igual. Tá igual, então 69, 80, 101. 101, isso. Tá, beleza. Deixa eu colocar o robô aqui então pra gente. Eu nem mexi muito não nele, eu tava tentando me adaptar, Tá, né? O que tem. tá. Se fica muito estranho. Bom, é que com o dado de ressalto desligado, fica melhor normalmente, né? Uhum, certo. Fica mais controle, a potência não diminui tanto, tem como ajustar tudo isso. Se ficar muito estranho, você me fala que a gente faz alguma alteração. Deixa eu só desligar que não é bem isso que a gente quer. Uhum. Aí. Desligou. Bate um pouquinho na direita aqui. Procura sentir bem aí a raquete, ver se tá tudo bom. Aproveitar esse início agora no robô para fazer uma repetição mais simples e você ver como é que tá esse encaixe aí da raquete. Deixa eu desligar aqui com o pingball ligado. Não precisa, com o robô não precisa. Tá bem tranquilo, ó. Tá. Tranquilo o controle, tá sentindo a bola sair bem da mão, tranquilo, tudo de boa, né? A potência ali tava de boa, assim, eu tava olhando ali, tava do bom como sempre. Deixa eu acertar só a velocidade aqui, pronto. Bate um pouquinho de backhand. Aqui que a melhora foi substancial, né? Né? Eu acho que sei lá, acho que eu colocava o controle muito embaixo da perna, aí ele perdia um pouquinho de sensibilidade. Aqui tá bem tranquilo. Sim. Ótimo. Maravilha. Parece que o controle tá bom também, potência tá legal. Ótimo. Vamos fazer, para fazer um pouco mais esse aquecimento, vamos fazer um exercício de perna aqui um pouquinho para você dar uma mexida, treinar um pouquinho transição. Vou pegar esse 15 aqui, que é o seguinte. Deixa eu ver se ele tá na... Não, também... Peraí, deixa eu só ajustar a velocidade das bolas aqui. Eu mexi nisso aqui para um aluno que era um pouco mais... Um pouco não, um aluno bem iniciante, na verdade. Uhum. Deixa eu só colocar numa velocidade boa para você.
Então é o seguinte, esse treino é ponta, meio, o meio sempre forehand, né? Meio, Certo. forehand, meio de novo, aí volta na ponta. Então ele vai e volta passando pelo meio. Certo. Tá? Então, back, isso, meio, forehand, meio de novo, e aí mais um back. Isso. Meio, sempre passando pelo meio. Isso. Boa. Ainda tranquilo a raquete? Tá, beleza. Fácil, tudo funcionando bem? Tá. Tranquilo. Vamos fazer um último treino de aquecimento, agora com bolas por baixo. Uma na esquerda, uma na direita. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. 1,50 vai dar bom. Aqui também. Beleza. Uma longa por baixo na esquerda e uma na direita. Pode atacar tudo. As duas são bem pesadas, tá? Pode sentar a mão aí. Aí, se tu bate só na quina com a direita. Tenta olhar um pouquinho mais pra bola. Vamos ver. Vamos dar uma olhada na. Você chegou a ver as configurações todas? Aquela. Do Quest, não? Chegou a ver tudo? Adaptador? Uhum. Não. Digo, tudo do gráficos e tudo que você tinha dúvida. Sim. Chegou a ver tudo, né? Tá. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu escutei o pessoal falando umas coisas. Não, tá tudo normal. Não, tá tudo normal. Beleza. Tá. Faz mais um pouquinho dessa bola por baixo, então, para terminar essa parte. E depois a gente vai fazer juntos. Melhorou, hein? Ótimo, beleza. Aí, relaxa um pouquinho. Boa. Uma coisa, Thiago, que dá pra gente ver da configuração de raquete, principalmente a do backhand agora,
é deixar de um jeito, procurar, buscar isso. Se tiver do jeito, já beleza, mas sempre buscar um jeito que você possa bater mais fácil, reto, né? E que você possa, essas bolas que estão por baixo, que você possa levantar essa bola com menos esforço possível. Né? Porque, assim, como você é um jogador mais dominante de forehand, o seu backhand a gente não vai trabalhar para você ter um mega backhand que vai decidir o jogo. Mas você tem que atacar no backhand também quando não der tempo de mexer perna, quando o jogador estiver te prendendo ali no canto e tal, né? Então, um jeito que você abra com facilidade sem ter que fazer muito esforço, porque fazer esforço diminui a precisão. Aumenta a potência, lógico, mas diminui a precisão. E tudo que a gente não quer é imprecisão no backhand. O seu backhand ele não precisa ser uma bomba de forte, mas ele tem que ter precisão para você manter a bola na mesa, colocar onde você quiser, com o mínimo esforço possível. Sim. Né? Então a gente vai sempre prestar atenção nisso. Se você achar que está difícil de subir a bola, ou você está batendo reto uma bola que já está por cima, está batendo mais reto para distribuir, e está faltando alguma coisa, sempre me avisa que de repente a gente busca alguma coisinha mais fácil em relação a isso, tá? Entendi. Mudando Perfeito. ali aqueles três parâmetros, né? Eu vou tirar esse robô daqui. Quero fazer com você junto agora o treino. Só passar a toalha aqui, um segundinho. Vai de boa, vai tranquilo, temos tempo. Pronto. Tá, deixa assim, vamos lá. Então, vamos começar ali no forehand, ó. Eu vou lançar para você uma por baixo aqui. Opa, desculpa. Vou lançar aqui por baixo, você ataca, diagonal, eu bloqueio, você continua fazendo ataque diagonal. Tá? Só para ver como é que tá o controle também. Opa, o meu controle tá ruim pelo jeito. Aí isso. Não vai ser tão pesado quanto a do robô, provavelmente, a maioria. Mas eu quero que você bote pressão o tempo todo. Só ver aqui a mesa hot. Subir um pouquinho. Certinho. Pronto. Vai. Boa. Boa, isso aí. A ideia aqui é atacar a primeira bem perto da mesa, né? E daí achar essa distância para continuar atacando as outras. Esse é o principal, tá? Boa bola. Opa! Boa. Quero que na primeira bola, na que tá por baixo, a bola tá andando bem, tá girando bem, tá ótimo. Eu quero que a primeira bola você não faça. Você tem uma tendência na bola que está por baixo a segurar o braço e encaixar um pouquinho mais curto o movimento. Depois, quando se afasta, você solta às vezes até mais do que precisa, porque se a bola tá rápida, você nem precisaria soltar tão grande o braço. Mas você solta e se dá tempo, tá ótimo, porque ela anda ainda mais, né? Por isso que a sua bola tem bastante potência. Mas na primeira, se você segura, ela fica curta. Entendi. Para mim. E se ela ficar curta para mim, o meu bloqueio vai ser muito mais rápido. Entende? Certo. É muito mais fácil de bloquear rápido porque eu tô mais perto da rede. Eu não preciso fechar tanto ângulo, assim, eu não preciso ter tanto cuidado. Se a sua bola entrar mais funda, é mais difícil de controlar, porque eu tenho que calcular o quanto ela vai passar da rede, mas eu não posso abrir demais, porque você entende? Eu não posso fechar tudo, porque eu tô longe da rede, a bola pode ir na rede, mas eu também não posso abrir demais, senão ela vai fora.
E se eu tô aqui perto da rede, eu posso bater mais firme aqui, mais reto, que Eu não tem tanto perigo. eu tomo muito esse bloqueio mesmo. Eu tomo muito. Exatamente, porque essa sua bola, você trava um pouquinho o braço, solta, cara. Não tô dizendo que você vai entrar fazendo velocidade, não é velocidade. Ainda é efeito, mas se você trava, ele vai ficar curtinho. Se você solta um pouco mais, ele vai mais fundo. É só uma questão de soltar o cotovelo, fazer o cotovelo terminar longe do corpo, tá? Entendi. Mesmo ângulo, mesmo tudo. Aí. Boa. Vai. Ih, foi mal. Tá bom, tá de boa. Bom. Boa. Aí, ó, tá vendo como entra curto? Eu peguei lá embaixo. Tava, exatamente. Mas eu tenho impressão duas coisas. Você pode estar longe demais da mesa para a primeira bola, não precisa. Essa foi. Tá? Essa foi. E a sua perna direita, ela pode estar para trás mais do que precisa nessa primeira bola. Sua perna direita tem que estar mais próxima da bola, mais para frente, porque você vai jogar ela para cima. Eu tô mais ou menos 45 graus. Tá aqui, ó. Minhas duas pernas estão aqui. Não sei se dá pra... Então, não. Para as outras, tudo bem. Porque as outras bolas já estão por cima, você não vai jogar para cima, você vai girar o corpo. E para girar o corpo para frente, você precisa da base da perna direita mais para trás para te dar equilíbrio. Mas essa primeira, a perna direita é quase na frente da esquerda. Certo. Para você estar com o joelho direito perto da bola. Pensa que eu coloco uma... assim, ó, você quer levantar a mesa, você quer segurar na quina da mesa aqui, ó, com a sua mão direita e levantar ela. Tá? Certo. Você não vai fazer isso com a perna direita longe para trás, vai ficar muito pesado. Quase embaixo. Sua perna direita vai estar embaixo da mesa. E é isso que tem que acontecer. Sua perna direita, para essa bola por baixo, como ela está pesada, ela tem que estar embaixo da bola. Certo. Tá? Entendi. Se ela sabe aquelas bolas que o pessoal coloca, que ela não é super longa, assim, ela é quase dando 2 pingos, assim, e cai pertinho? Nesse tipo de bola, que a gente chama de meio longa, né? Eles falam. O seu joelho direito ele vai estar embaixo da mesa ali praticamente. Porque você tem que estar pertinho, seu corpo tem que estar pertinho da bola. Se a perna direita está para trás, você vai acabar deitando demais o corpo. Aqui a bunda vai para trás e você só tem o braço. Entendi. Tá? Perfeito. Perna direita. Vamos fazer só essas por baixo um pouquinho. Perna direita bem perto da mesa, tá? Vai. Embaixo da bola, perna direita. Vai. Bem pertinho. Eu vou tentar lançar essas meio longas, assim, que não é super longo. Isso, eu quero que você fique bem perto da bola com a perna. Isso, só que tá curto. Estica esse braço. Isso. Isso, vai. Deixa o braço sair pra cima. Aí, boa. Essas assim, ó, tá vendo? Quase pega 2 vezes, sua perna direita, se não tiver bem embaixo da bola, não sobe. Boa. Isso, porque aí já melhorei. Você viu como essa entrou funda? E ó o giro não vai cair, só porque a sua perna tá na frente. E eu tirei força aí. Mais forte. Exatamente, mas raspou bem, entrou com arco bom. Então o que acontece? Essa sua perna direita pertinho da mesa entrou na bola que tá por baixo. Essa mesma perna, ó, quando você entra na bola, você joga o peso da direita para cima, o peso cai na esquerda. Quando o peso cai na esquerda para terminar, a sua perna direita tá livre, ela não tá presa no chão. Aí eu já volto Aí é a hora de terminou, você já abre o braço direito abrindo a perna direita. E agora você tá com a perna direita aqui atrás para girar o corpo para frente. Entendi. Entende? Então aqui... Quando você terminar o movimento, você não volta o peso para a direita. Você volta o peso para a direita abrindo ela para trás, na diagonal para trás. Concentrando o peso na direita agora. De novo para entrar, certo? Exatamente, mas aí com ela lá atrás, você já não vai mais para cima, você vai para frente, você vai girar o corpo para frente, tá? Vamos fazer isso, eu vou bloquear, vamos fazer um bloqueio só, eu dou uma, você ataca, abre a distância lá da perna, eu faço um bloqueio. Beleza. Tá? Bom.
Um bloqueio. E aí você tem que estar lá atrás com a perna direita atrás já preparada. Ah. Boa. Bom. Peraí, só um minutinho. Tranquilo. Rapaz, esse bobô não ficou encaixado de jeito nenhum em mim. O outro era bem gordinho. Cara, eu demorei um tanto pra achar ele, pra deixar ele certinho, assim, sabe? Pra me acostumar. Parece que fica meio mole, porque ele é mais... mas essa impressão é porque o óculos é mais leve. Ah. Entende? Talvez tenha que tentar apertar mais. Eu jogo ele bem para baixo, mais para baixo na nuca possível. E aí, ó, tem um lance também no óculos que é o seguinte: você consegue abrir o óculos como se fosse tirar o óculos para cima, assim, girando para cima. Tem que girar ele bem para baixo, para a parte de baixo apertar a parte do centro do seu rosto e não a testa. Gira ele bem para baixo e depois aperta lá atrás. Não, tô entendendo, mas eu não posso não por conta da pele, do lance lá da doença. Então, o máximo que der de conforto para você encaixar ele por baixo, e aí você fecha lá atrás. Tá? É que eu tenho que evitar o atrito. Sim. Vai, lá atrás. Isso! Boa! Perna direita pertinho. Bom, de novo. Aí, ó, essa bola anda pra cacete. E agora o que acontece? O primeiro que você faz, como você tá com a perna direita mais perto, ela já vai sair com mais potência. E essa potência provavelmente vai fazer ela entrar mais longa aqui, não vai entrar tão curta na minha mesa. Aí você deu o passo, como você está dando agora um passo maior, porque antes, se você já estava com a perna direita um pouco para trás, você estava fazendo e tendo que meio que pular para trás. Pular, isso. Agora, a perna direita na frente, você vai abrir. E quando você abre com mais equilíbrio e você tem mais potência para ir para frente se precisar. O tempo, eu deixo ela cair um pouco ou pego logo em cima? Depende de como está o bloqueio, do quão longe ela está do seu corpo. Se o bloqueio está mais rápido, espera um pouquinho mais, não vai de encontro à bola. Se você vê que a bola vai chegar em você com folga, não precisa ir para frente, você já fica ali na base. Se você vê que o bloqueio sai um pouco mais curto, muito baixo talvez, aí você vai para frente, pega ela um pouquinho antes. Depende aí os dois jeitos funcionam. Tá? Um jeito que dá mais controle, lógico, é esperando, ainda mais se o bloqueio estiver rápido, espera ela chegar até você, porque você tem mais tempo ainda de preparar o corpo, achar o ângulo e entrar. Show. Mas para isso o bloqueio tem que chegar em você. Normalmente vai chegar se a sua primeira bola, atacando a bola que está por baixo, já girar bem. Você vai meio que obrigar o cara a fazer um bloqueio mais rápido. É difícil de só parar essa bola. Né? Só se o jogador jogar com uma raquete muito, muito lenta. Mas aí ele vai sempre parar. E aí esse seu passo para trás não vai ser tão grande, porque se o jogador só para o tempo todo, no meio do primeiro set você já vai perceber que o bloqueio dele é muito passivo, aí você faz o ataque e ao invés de abrir grandão a perna lá para trás, abre só um pouquinho e fica perto da mesa, ao invés de vir aqui atrás para abrir. Né? Entendi. Mas, então vai depender do jogador, vai depender do que está acontecendo. Perfeito. Boa. Boa, apertinho o joelho. Vai. Isso. Opa. Muito curta. Solta o braço na primeira. Aí, agora soltou. Agora sim, vai. Boa, excelente, Thiago. Fica muito mais difícil para bloquear. Porque ela vem carregada, ela não vem rápida, né? Porque você tá abrindo uma bola por baixo. É normal que ela venha um pouco mais lenta. Mas ela vem carregada de efeito no fundo. É bem ruim de achar o ângulo. Fica bem melhor para você. Aí, ó, tá vendo como ela tá no fundo, eu não posso fechar muito. E aí um errinho, como ela gira muito a bola, um errinho que eu faça no ângulo aqui, ela explode e vai para fora, né? Boa. Espera, dá o tempo, cuidado. Agora, o bom de você ter essa primeira bola com bastante giro é que você sabe que a maioria das bolas já vão fundas para você depois de você lá atrás, você tem mais tempo. Só que o ruim é que ela vai ficar instável e vai fazer curva às vezes, porque eu não estou fazendo curva, mas a sua curva, eu estou batendo nela e ela vai continuar meio louca. Então também não adianta entrar muito.
vem rápido e vem fazendo curva. Então, já sabendo disso, espera um pouquinho mais. Quando você vê que o bloqueio pegou muito bem, não tenha pressa. E outra, você não precisa finalizar na segunda bola. Aham. Se você tiver aqui atrás, vê que a bola está instável, rápida, gira de novo. Claro que não é tão para cima, mas não pense em tanta velocidade. Pense em controlar com um bom giro. Você continua deixando o cara numa situação ruim. Uma pergunta, Vlad. Nessa de controlar o giro de longa distância, é melhor eu controlar o giro mais curto, para o cara pegar a bola mais alta lá no final, já caindo, sim? Porque tecnicamente ele vai estar distante da mesa, né? Quando a gente trocar drive de longe. Talvez eles... quando estiver trocando drive. Não. Continua. Se você conseguir soltar mais para frente, é mais difícil pro cara. Certo. Porque eu tenho dificuldade quando essa bola vem alta. Aí eu tô longe, a bola já vem caindo aqui, eu tenho uma dificuldade. Aí eu pergunto por conta disso. Sim. Mas se teoricamente, as duas coisas podem funcionar também, depende de onde o cara tá. Provavelmente, se você tá tendo dificuldade nessa bola que tá caindo antes, é que na troca de drive, ou você tá esperando demais e a bola tá caindo, ou você tá longe demais de acordo com o quanto o cara pode te oferecer de potência. Se o cara te oferece muita potência, você vai colar a bunda lá atrás o máximo possível, a bola ainda vai chegar em você. Né? Mas se o cara joga mais na manha aqui, mais levezinho, alguma coisa assim, se você esperar demais, essa bola vai cair na sua frente. Né? E aí depende. Vamos tentar fazer o seguinte: eu vou bloquear a primeira, vou te dar uma por baixo, vou bloquear a primeira. A segunda, provavelmente, eu vou afastar um pouco, mas provavelmente eu vou ter que bloquear também, porque ela vem muito em cima. E aí eu vou continuar afastando para tentar controlar essa troca de drive. Certo. E aí vamos ver como é que fica. Vamos ficar só nessa diagonal aqui da direita. Tá certo. Boa. Joelho embaixo. Isso. Não. Opa. Bom spin. Isso. E não joga agora controlando pra gente acertar. Faz o teu jogo normal. Abre, se tiver na mão, você já faz o teu drive normal. Não pense em controle. Eu me viro aqui tentando colocar. Se não der pra entrar no drive e você finalizar antes, melhor ainda. Tá? Beleza. Vai tranquilo aí. Aí, boa. Isso aí. Porque aí você vai ter uma noção real do que pode acontecer. Certo. Né? Você está entrando com o seu drive normal, você vai ver o que o seu oponente pode te dar em relação a esse drive. Se ele entrar muito rápido, como entrou agora, né? O último, muito rápido, com um ângulo muito no canto aqui, vai estar longe demais, o cara não vai te dar uma bola rápida, ele vai tentar só levantar essa bola da rede para tentar sobreviver, porque está muito ruim ali. Ele não vai medir força com você, ele vai tentar sobreviver só. Né? Certo. Não fecha mais. Opa, boa bola. Vai. Foi bom. Mais longo que o primeiro, hein? Tá entrando curto. Foi. Vai. Opa. Não trava o braço, solta o braço. Isso. Caramba, quanta bola na quina. É a adaptação do óculos, isso? Pode ser. Tem um lance também de... O jogo ele é meio instável às vezes nessa parte. Quer dizer, eu vejo muito jogador reclamando e às vezes eu sinto um pouquinho isso. É muito detalhe, mas o cara fala, porra, hoje meu tracking, meu rastreamento tava ruim. Os caras falam, porra, tava dando muito aqui na mesa, tava furando, hoje tava estranho. Pode ser alguma instabilidade do jogo, né? Da conexão entre nós, pode ser um monte de coisinhas que a gente não tem muito controle. Então, 1 centímetro de mesa mais alto.
Vai fazer a bola quicar mais alto. Exatamente, um negocinho, exatamente. Às vezes o adversário põe um pouquinho de giro que você não está acostumado, a bolando um pouquinho, já era. Aqui é tudo milímetro, né, cara? É um jogo de muita precisão, né? Pode ter isso, né? Que agora... Sim, exatamente. Às vezes você eu está num dia que seu cérebro está um pouquinho atrasado ali, um centésimo de segundo, já vai dar na quina, né? Então, sentiu que está num dia meio estranho, dá mais tempo para a bola. Tipo, se afasta mais, tenta dar mais tempo, não tenta avançar tanto, espera ela chegar em você para você ter um tempo extra para medir, né? E não sai rachando o coco o tempo todo, controla um pouco mais, né? Dá um pouco de chance do adversário errar. Boa bola, tá vendo? Quando a sua bola tá entrando rápida e funda, eu tava na distância, eu tenho ainda um pouquinho. Deixa eu ver. Eu tenho um pouquinho mais do que eu tava. Eu tenho meio metro mais só. Mas aqui onde eu tava, eu achei que fosse suficiente, porque normalmente é. Mas a sua bola entrou tanto, andou tão rápido, que não deu tempo. Ela meio que passou por cima. Aqui não deu muito tempo, sabe? Então, quer dizer, na dúvida, se você pode soltar o braço para frente, vai ser sempre mais eficiente. Né? Do que ficar controlando o efeito para cima, só curtindo. Boa! Eita, que errado. Nossa! Boa bola, muito bom. Não. Bora aqui, né? Linda. Entrando rápida. Boa, tá vendo? Quer dizer, essas bolas estão com tanta qualidade que mesmo tentando afastar para entrar com troca de drive, fica ruim o tempo, fica difícil. Tá entrando rápido, né? Ou seja, sempre a primeira opção. Se der tempo de soltar para frente, cara, solta. Solta porque é a sua bola mesmo, sabe? É a sua melhor bola e não necessariamente você vai soltar para frente com 100% da sua potência. Se você soltar com 70, 80, já vai ser uma bola muito forte e você vai continuar soltando para frente. Controlar a potência não significa travar o braço e abrir o ângulo. Você vai fazer o seu mesmo movimento, só que você não vai estourar a musculatura 100% de força. Você vai fazer um pouquinho menos ou dar um pouco mais de tempo para a bola para você conseguir controlar. Eu tô fazendo menos porque eu tava vendo que eu tava batendo e não voltava pro segundo drive. Exato. Aí eu tô tentando reduzir mais a força para poder voltar antes. Exatamente. Essa noção de controlar a sua movimentação e o seu tempo de bola é importante, porque não adianta nada você fazer uma bomba se ela tá voltando, acabou. Você pode fazer uma bomba um pouquinho menos carregada e tá pronto para a próxima, né? É mais eficiente. Sim, porque o cara que é ruim de defesa, uma bola sua 70%, 80% vai fazer o ponto igual. E o cara que é bom de defesa, a sua bola 70% ou 100% vai voltar igual. Então você tem que estar pronto para a volta, né? Sim. Certeza. Beleza. Vamos fazer... Tô conseguindo sacar agora, viu? Aqui. Esse aí? Ótimo. Conseguia, não. Boa. Vamos fazer um negócio assim? Esse seu saque lateral, você consegue fazer ele mais para a esquerda aqui? Consigo. Treina ele aqui. Eu vou abrir ele aqui. Ele pode ser curto ou longo, tá? Tanto faz. Mas se for mais curto, eu vou abrir aí para você entrar batendo reto. No caso, ele vai curvar para cá, né? Quando você abrir. Vai curvar um pouco para lá. Quer ver? Faz o saque, eu vou entrar bem devagar. Ó, eu vou ter que entrar com um pouco de curva para lá. Ele vai curvar para fora ali. Do seu eu tenho que deixar ela definir a trajetória, né? Eu vou tentar entrar em cima da bola, mas mirando para lá. Ela vai curvar um pouquinho de qualquer jeito, tá? Aí eu quero que você pegue essa bola. Quando você saca esse lateral, você não pode ficar muito colado na mesa. Você vai ter que ficar ligeiramente mais para trás, né? Geralmente eu saco ele esperando o for. Esperando uma bola aqui. Sim. Ele vai... Exatamente. Deixa eu só mudar a câmera aqui para ficar mais fácil pra gente ver. Acho que assim vai ficar melhor. Isso. Deixa eu subir um pouco, levar um pouco mais para trás assim.
Vamos lá. O que acontece é o seguinte, ó, esse seu saque, se o cara entrar rápido e reto, ela vai sair do meio para sua direita. Isso. Tá? Porque o seu efeito tá jogando para lá. Se o cara não quiser, se o cara quiser evitar a sua direita, ele vai ter que arranjar ângulo para o lado esquerdo e entrar ali na sua esquerda, mas ele não pode entrar estourando demais para estar contra o efeito, tá? Então ele vai ter que entrar controlando um pouco. De qualquer forma, porque o seu saque está sendo feito nesse lado aqui. Eu busco bem aqui, Vlad, ó. Eu busco aqui, ó. O que acontece aqui, o cara não vai ter ângulo para fazer essa bola aí para longe de você. Isso. Ela aí vai reta para o meio ou reta um pouquinho mais para a ponta, mas ela não vai escapar de você. Ou seja, você não precisa se posicionar muito para sua direita. A não ser que você faça esse mesmo saque aqui. Porque aqui ele vai ter ângulo para jogar para longe de você. Fazer uma diagonal curta, saindo para lá, entendeu? Mas como o treino é aqui, você vai ficar de frente para mim para trocar backhand, mas já sabendo, mas não de frente para a mesa, de frente para a diagonal. Porque você sabe que essa bola tem uma tendência a sair rápida para o meio ou um pouco para a sua direita. E aí você já tá com a perna direita na posição para só abrir o braço e fazer. Sim. Tá? Eu vou controlar primeiro só na sua esquerda. Eu quero que você entre reto me chamando aqui para uma troca de backhand. Tá? E aí vamos testar para ver se a borracha está respondendo, para você bater ela firme aqui e tá do jeito que você gosta. Tá bom? Beleza. Vai. Aqui, ó. Isso. Aí. Aí, ó. Saiu pro meio, forehand. Exatamente. Vai. Já podia ter ido. Podia também. Isso. Porque essa sua bola. Faz de novo. Eu vou passar. Ela tá você com faz um o backhand. Estranho. Faz o backhand. Eu vou te mostrar um negócio. Faz normal a jogada. Não. Faz normal a jogada. Eu vou te mostrar. Isso. Olha como você entra na bola. Você já entra naturalmente, ligeiramente para a direita. Então, Ou no seja, caso, eu tô entrando aqui. Você tá entrando meio assim, ó. Você tá entrando meio assim. Certo. Tá entrando, fazendo uma curvinha assim, né? Para a direita. Aí o que acontece? Porque isso pode acontecer por alguns motivos, mas principalmente eu acho que como você tem uma mania de querer esticar essa bola na paralela, você já criou esse hábito de entrar, mesmo na diagonal, você entra com um ângulo que já é meio favorável para jogar na paralela. Pode ser uma opção, né? Uma hipótese. Mas e o que acontece? Como você já está fazendo um pouquinho para a direita, você tem que saber que se o cara entrar reto, essa bola já naturalmente vai mais para a sua direita. Ou seja, toda bola que você faz aqui, você não pode fazer essa bola pensando em andar para o meio depois com backhand. Você já faz abrindo, pensando em abrir o corpo, girar para fazer o forehand. Porque uma bola assim, para eu jogar na sua esquerda, eu vou ter que controlar o ângulo de novo. Entende? E um pouquinho que escape aqui o ângulo, vai sair no meio. E é a minha chance. Aí já tá para você, né? Essa é a parte boa. A parte ruim é que fazendo desse jeito, é mais difícil para você entrar em troca rápida e manter a velocidade. Perde o controle, né? Você vai estar sempre tirando um pouco a velocidade da bola. A bola vai flutuar muito mais se você tentar entrar rápido. Então essa é a parte ruim. Então, no caso... nada é perfeito, né? Sempre vai ter um ponto bom e um ponto ruim, né? Se você conseguisse ter os dois, ou seja, entrar em bola rápida reta aqui, não batendo para o lado direito, mas entrar mais reto, firme, para manter a troca. E quando você quisesse usar um pouco o direito para chamar a bola para o meio, esse seria o ideal. Não necessariamente isso vai acontecer. Assim, né? Você já tem uma bola natural, então tem que trabalhar bastante esse tipo de bola para você identificar o que é o reto e o que é o para a direita. São duas coisas diferentes, né? O reto é para trocar bola rápida. O para a direita você vai tirar um pouquinho do tempo da bola, vai diminuir um pouquinho, mas o efeito vai chamar para a direita. Então o que eu vou te propor agora é o seguinte: como você está sacando lateral e o seu adversário ele não vai entrar extremamente rápido, até porque ele está tentando controlar ali na sua esquerda, eu vou recomendar que você tente ficar um pouco mais perto da mesa,
e pegar essa bola na frente, dando um choto mesmo, dando uma bola reta. Certo. Na diagonal. Vamos tentar. Saca. Reto. Isso, exatamente. Porque aí, ó, ligeiramente pega para a direita porque é o seu ângulo normal, mas já não tá tão para a direita e a bola entrou rápido. Uhum. E pro adversário, ó, ele entrou principalmente se o saque for curto, ele teve que entrar na mesa para fazer. Se essa sua bola você pega ela antes e rápido, ele ainda tá saindo da mesa. E ele tá numa situação. E toda vez que ele tá saindo da mesa, ele tende a atrasar um pouquinho. E se ele atrasa, a bola sobra no meio de qualquer jeito. Uhum. Se ele atrasar demais. Ele não vai ter tempo de achar o ângulo para continuar lá na diagonal e vai acabar te passando uma bola ou mais lenta, porque a velocidade vai fazer ele andar para trás aqui. E né? já ficar na defensiva. Ou porque ele não achou o ângulo, ou porque a bola estava rápida demais. Arrisca sobrar no meio igual. Tá? Uhum. Só que você tem a vantagem de não ter desacelerado a bola. Porque se o cara entra aqui, ele tá esperando uma bola rápida e vem muito lenta, aí ele pode, de repente, se ele é bom de backhand, ele pode botar pressão. E aí você vai acabar na defensiva e não ele. Entendi. E é tudo que você não quer é ficar na defensiva nessa diagonal. Sim. Porque vai ser ruim de você mudar esse jogo. Se fosse nessa diagonal, às vezes o cara passa, você tem condição de fazer um contra-ataque às vezes. Então é legal, mas essa aqui para você vai ficar mais difícil se te deixar na defensiva. E é por isso que normalmente você tem esse cacoete de botar ela na paralelo o quanto antes para fugir daqui, chamar o jogo para diagonal. Exatamente. Porque ali você sabe que mesmo o cara te metendo bomba, você controla e tem a chance às vezes de contra-atacar. Uhum. Toda vida eu faço então, isso. Só que com alguns jogadores ou até um determinado nível isso vai funcionar, depois não. Uhum. Depois não, porque o cara que tá te controlando aqui, ele já tá com o olho naquela bola. E a hora que você colocar ali, ele vai deixar entrar, vai te botar para correr lá no canto. E aí você vai ter que ir lá na casa do chapéu buscar essa bola. E ele vai ter a mesa toda. E por ele ter um nível do seu para cima, ele não vai te dar essa chance de contra-ataque. Vai ficar sempre difícil para contra-atacar. É verdade. Abraço, Antônio. Não é isso que acontece? O Antônio é que gosta. A diagonal bem aqui com efeito, a bola sai lá do lado. Exatamente. Então, você tem que ter uma opção de entrar nessa bola rápida aqui, sem desacelerar, pegando um pouco antes. Não pensa em girar a bola. Não, a bola, você já sacou lateral, o cara já entrou por cima. Já tá legal, já não precisa botar mais giro. Mas se você botar pressão afundando, batendo nela fundo, a hora que ele atrasar, vai sobrar no meio. E aí sobra no meio lento para você botar pressão onde quiser. Aí você tem a mesa toda. Aí é o melhor dos cenários para você. Você escapou dessa troca rápida com a qualidade de não deixar o cara atacar e ainda vai sobrar uma bola mais lenta para você começar o seu ataque de forehand. Aí é perfeito. Show. Isso. Você não precisa fazer. Você pode fazer ela rápida e já virar, como você fez. Funciona. Mas você não precisa o tempo todo. Se você der rápida e esperar posicionado na diagonal, se ela vier um pouco mais para cá, vai estar fácil. E se ela continuar aqui, você continua batendo aqui igual. Você não precisa se movimentar. O problema é fazer o saque e entrar e ficar muito pro meio aqui, porque daí quando ela vai no canto, você tem que se movimentar para fazer. E toda vez que você movimenta para fazer, você vai perder tempo e é uma bola mais difícil de precisão. Então, se você já sacar e já estiver na posição, bateu a primeira, você já está aqui na posição, não muda a posição. Você pode fazer o pivô, como você tentou, ou você pode simplesmente ficar e esperar a oportunidade. Desde que você continue entrando rápido para frente. Tá? Esse é o principal. Vai. Isso. Menos giro, mais toque. Mais na frente, estica o braço, tá? Não bate curtinho. Isso, estica, ó. Faz ela vir pro fundo aqui. Ó, sobrou. Era pra entrar. Já sobrou, exatamente. Aí sobrou de novo, tá? Isso aí. E eu não tô tentando colocar lá, tá? Só pra você entender. Eu tô tentando te controlar ali no backhand mesmo, tá? Que às vezes escapa mesmo.
Ó, você tá fazendo o seguinte, ó. Essa bola que o cara passa aqui por cima, principalmente que está sacando curto, não vai com muito giro. Você não pode aproveitar, não tem muita coisa para aproveitar dessa bola. Ela pode até estar rápida, pode estar funda, mas ela não está girando muito, porque essa bola curta aqui é só mão. O cara não tem o tempo do braço e do corpo todo para girar. Então, quando você for entrar, você não pode entrar muito tímido, dando um tapinha curto demais. Você tem que esticar o braço para levar essa bola. Não tem muito o que aproveitar. Você tem que fazer. Aham. Faça. Não é necessariamente só giro. Você pode pôr um pouquinho de giro para garantir que ela vai passar por cima da rede. Mas mesmo que você não coloque giro, você tem que empurrar, você tem que levar essa bola até o final. Senão ela vai cair, vai ficar muito curta. Vai. Isso, aí sim. Levou essa bola funda, automaticamente você já me obrigou a dar um passo para trás. E um passo para trás significa que eu estou mais longe de você, minha bola vai demorar mais para chegar em você, você tem mais tempo para jogar. Isso. E, tá vendo? Eu não estou tentando facilitar, eu estou tentando botar na ponta o tempo todo, tá? Sim, Cabe a você fazer o pivô se quiser, ou segurar na troca e esperar a bola escapar pro meio. Vou botar mais aqui, que aí eu tenho mais espaço para cá. Pronto, tá ótimo. Foi mal. Estica, fica na posição, estica para frente. Para frente. Isso, boa. Boa, sobrou. É isso aí. É isso aí. Pênalti, perdeu o pênalti. Tá vendo que eu tô tentando fazer exatamente o mesmo que você. Tô esticando o máximo possível para tentar manter essa bola com boa qualidade. Tá? Sim. É exatamente o que você tem que fazer. Você tá caindo para trás, Thiago, no primeiro backhand. Você tá fazendo e caindo. Fica e bata. Isso, aí pronto, sobrou. Eu tô percebendo uma coisa também. No real, eu acho que eu tô com medo ainda do adaptador, não tô acostumado. Eu mudo a empunhadura do for pro back. Eu faço um lancezinho assim. Aqui eu tô meio com receio de fazer. Não, pode fazer. Não vai dar ruim, não. Não. Se a sua raquete no real não cai da mão, aí também não vai cair. Boa. Que controla, que já dava pro forrente. Boa. Isso aí. Fica na diagonal com o corpo. Não vira de frente para a mesa. Continua na diagonal para trocar o back. Tá? Certo. Boa. Não. Boa, sobrou. Boa. Dá pra mim, perdeu a oportunidade. Não. Boa bola, é isso aí, essa pressão, tá? Eu tô vendo que às vezes, agora você fez perfeito, às vezes você diminui um pouquinho, tenta levantar um pouquinho, dá pra ver que você tá meio receoso. Não, essa bola tem que entrar reta funda, tá? Braço inteiro na bola, tá? Pra frente. Aí, perfeito. Ela vem, a chance vem, cara. Se você tiver com a bola na pressão aqui, ela vai aparecer. Tá? Ele vai girar bem, vai fazer a bola do jeito que tem que fazer. Não. Esse passinho de lado sempre me tira do eixo. Bola. Não. Tá abrindo demais. Tá abrindo demais. Já tá por cima a bola. Entra em cima, fechando e estica o braço.
Boa. Deixa eu mostrar um negócio pra você. Deixa eu trazer o robô. Trazer o robô pra te mostrar um negócio. Vamos lá. Uhum. A parte do robô, logo depois da sessão de treino básico, tem a parte avançada e tem o backhand loop. Deixa eu só ver como é que tá o spread aqui, 4. Spin. Tá, essa bola tá com 100 de efeito, tá? Uhum. Por ela mais rápida aqui, ó. O que eu quero de você nessa bola é o seguinte. Tá com um pouco mais de giro, não é uma bola reta, mas também não é aquele giro monstro, é só 100. Eu quero que você entre reto aqui, ó, esticando ela. Esticando. Ela vai fazer, o robô vai fazer você se mexer um pouco. Tá vendo que eu não tô girando? Eu tô esticando reto, ó. Mas olha como o meu braço tá indo lá na frente, ó. Lá na frente. Não é isso aqui, ó, de subir um pouquinho e desacelerar. Não, estica o braço como se eu estivesse dando um soco lá na frente, ó. Uhum. Faz um pouquinho disso. Bem firme, com o braço bem esticado. Isso, tem que sentir que ela saiu rápida da mão. O que eu vejo muito pro seu jogo, Thiago, é que essa bola, a hora que você ganhar confiança e achar a distância para fazer essa bola a maior parte do tempo, vai começar, e de preferência tudo diagonal, porque daí você força o cara a chegar atrasado e sobra a bola no meio, seu jogo vai crescer estrategicamente muito. Essa bola para uma configuração de pino curto, ela entra melhor? Entra, exatamente. Só que ela pode ser um intermediário, quer ver? Ó, pega o seu... Vamos abrir a raquete ali. Abre a sua raquete. Pronto. Ela pode ser, você falou que estava com 69 de ressalto. Isso. 69, 80, 1.01. Tá. Aumenta o ressalto. Se bem que 69 tá alto. Aumenta o ressalto para 7,3. Pronto. Diminui o efeito para 7,7. Pronto. E agora joga o coeficiente. Tá 1,01. Joga para 1,03. Pronto? Bate aí para ver. Peraí, salvei o negócio aqui. 7, pronto, salvei. Vai. Entra bem mais fácil. Não sei se entra mais rápido. Entra mais fácil. Não, a velocidade é de menos. Essa velocidade que tá já é suficiente. Na verdade, é assim, dá para ver que você tá controlando, você não tá entrando loucamente para frente, o que é bom, né? E ela tá entrando rápida. É isso. Tá muito fácil fazer. Então, ótimo, é isso que a gente precisa. Porque aí, se ela vem no seu backhand, você não precisa inventar moda. Você bota rápido ali, bombardeia rápido na diagonal, esperando a chance da bola chegar no meio. Uhum. Ou esperando a chance do cara se apavorar e querer jogar lá do outro lado no forehand, que é melhor ainda. Você tá batendo aqui, bum, bum, bum. Você tá aí com o olho no meio, mas se o cara tentar mudar, ele vai ter que mudar ainda mais lento, porque a mesa é mais curta na paralela. Aí a chance de você medir, esperar, saltar e já cruzar essa bola e jogar ela lá do outro lado. Isso aí você faz bem. Né? E outra, e você tá trocando aqui com o cara, você entrando rápido bem nessa bola, você não precisa o tempo todo ter como opção jogar na paralela. Porque toda vez que você joga na paralela, a não ser que seja uma bola rápida, precisa, que jogue realmente o cara profundo, mas toda vez que você joga uma bola para lá, você está vulnerável a um possível ataque de forehand. Sim. Né? Então você vai poder bombardear o cara e só jogar para lá quando realmente tiver uma chance muito boa. Você vê que o cara tá meio longe da mesa demais, tá meio desequilibrado, mas você vai bombardeando ele aqui na diagonal sem preocupação de ter que fazer diferente. E você não vai precisar afastar demais da mesa. Porque se o cara estiver atacando, você vai bloquear aqui perto igual. No máximo, você vai dar um passinho para trás para bloquear.
se o ataque dele estiver muito rápido, mas quando você estiver trocando bola, você também vai dar esse pequeno passinho para trás, então você não precisa se preocupar em ter que afastar e se virar aqui atrás, aqui é desconfortável para você. Aqui é confortável no forehand para você, Sim, no back não. isso. Entende? Então esse negócio de bate firme aqui, ó, pega na frente do corpo. Você vê que eu não tô tão perto da mesa, mas tô esticando essa bola rápida lá, ó, aqui, esperando que venha uma bola aqui no meio para usar o forehand. Entende? É diferente de ter que vir aqui e fazer, ó, aqui de trás ter que fazer giro e tal. É muito bonito, mas não funciona para todo mundo. O seu jogo é baseado em forehand. Se você tá preso aqui, você já não vai ter tempo de usar o forehand. Você tem que partir de uma base mais próxima da mesa para usar o forehand. Perfeito. Entende? Bate um pouquinho mais aí, vê se tem algum ajuste para fazer na borracha. Reto. Entra reto. Isso. Aí. A gente aumentou o coeficiente de lançamento justamente para você poder entrar reto e não se preocupar em fazer curva. Entendi. A raquete está fazendo curva para você, você pode entrar bem reto. Entendi. Eu tô testando aqui, realmente, ela salto pra caramba. Não precisa. E com a velocidade claro que vai, não precisa entrar nem muito firme, né? Não, é tudo para frente. É tudo para frente. Ó, vou colocar... deixa eu só ver que velocidade que tá isso aqui. Tá 1. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar no mesmo tempo de bola. Uma ele vai mandar com mais efeito e a outra mais lisa. E eu quero que você bata as duas igual. Tá vendo? Tem uma que vai andar menos, que tá com menos giro, e a outra que vai andar mais. Eu quero que você mantenha isso. Você vai ter que esticar bem o braço nas duas. Entendi. Isso, essa é mais lisa e essa é mais giro. Isso. Tá vendo que a mais lisa tá caindo? Estica mais o braço. Agora você sabe que se a bola cair, é porque o braço ficou curto só. Você tem que esticar um pouco mais. Entendi. Interessante, viu? Olha aí. Então pegou para você treinar isso depois no robô. Qual é o primeiro backhand, o backhand básico. Certo. Junto com o backhand loop, que é o primeiro backhand do avançado. Então aqui você tem que realmente entender que você tem que esticar o braço, ó, dos dois jeitos. Se esticar dos dois jeitos, ela não cai, ó. Opa. Aí, aqui. Tem hora que pega esticou, ela não cai. Ó. Estica, ó. Tá vendo que ela tem a tendência a cair, porque ela tá com menos giro, ó. Ó, tem que esticar. Se eu começar a bater curtinho as duas, uma vai cair e a outra... Opa, uma vai cair assim e a outra vai entrar. Porque a outra tem giro, ó. Ó, tô batendo curtinho. Uma vai cair e a outra vai entrar. Mas a ideia é você esticar. E aí, se você esticar bem, nenhuma das duas cai. Entendi. Termina com o cotovelo totalmente estendido, tá? Lá na frente. É mais difícil do que parece, né? É mais difícil do que parece, sim. Mas esse é um treino que você tem que fazer muito para você ganhar essa confiança nessa esticada rápida, tá? Quase como se fosse um pino curto, mas na verdade você pode controlar e girar um pouquinho se quiser também. Só que a ideia é entrar reto, né? Rápido. Se livrar logo da bola esticando ela. Está muito parecida com a sensação de pino curto mesmo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Aí, exatamente. É isso. Massa. Aí. Treinar isso. Então, esse é um treino interessante para fazer, testar nessas duas bolas e testar nessa bola por baixo aqui de novo, ó. Eu só acertar aqui o spin. Ó, ataca essa bola por baixo de novo aqui com a raquete do jeito que tá. Como a gente pôs mais coeficiente de lançamento, você não precisa fazer tanta força. Não, tranquilo aqui. A bola joga para você, a raquete joga para você, ó. Tá? Tranquilão aqui. Tranquilo para abrir, né? Mudar demais. Efeito. E você pode você pode até fechar um pouco mais o ângulo e entrar um pouco mais para frente, que também vai dar.
Mas não precisa fazer tanto esforço. A ideia é que você abra essa bola com facilidade, jogue ela lá no fundo, exatamente assim. Isso. Mantenha ela lá no fundo para depois bombardear o cara ou de backhand rápido, ou se sobrar imediatamente a bola no forehand, você já gira ali e faz. Aham. Está muito facinho, viu? Ó. Isso, essa é a ideia. Essa é a ideia. Até para escolher o canto que bota. Sim, sim. Porque se você não tem que fazer tanta força, você pode entrar mais rápido se quiser, mas você não precisa dar aquela tensionada no braço para fazer ela passar, porque a raquete vai te ajudar. Aí, ó, tá vendo? Você pode entrar mais firme, mais reto, e ela vai, a raquete faz a curva para você. Ótimo. Isso aí seria o ideal. Essas últimas que você fez, esse tipo de pressão, se você conseguir manter uma consistência em cima dessa bola, vai ficar perfeito. Porque aí você bota uma bola de um jeito que o cara não vai te acelerar, ele vai só devolver no mesmo ritmo, na melhor das hipóteses, para ele. E aí você tem como bombardear aqui e até fazer pivô a hora que quiser também. Vai sobrar bola. Vai sobrar. Entendeu? Deixa eu parar esse robô agora. E vamos fazer um joguinho para encerrar. Bora. Vou arrumar minha mesa aqui de novo. Deixa eu ir mais para longe. Deixa eu ir um pouquinho para longe para não ter perigo de parede. Deixa eu ver quem que tá o scoreboard. Eu não. Corrigir o bug? Ah, não sei. Não passa mais não. Eu não ficaria tão confiante. Deixa eu ver. Não, corrigiu nada. Ela ainda vai para baixo. A minha não tá passando não. Tá voltando. Não, mas se você põe reto. Põe reto. Sim? Assim, afunda ela reto. É. Não, mas assim, ó, batendo assim. Opa, aqui, ó. A minha tá subindo pra cima da raquete. Realmente. Não, Uma minha desceu, mas... Agora caiu. Caiu. É, mas ela tá caindo menos, hein? Ela tá pulando Tá. pra cima. Pra cima da raquete. Boa. Vamos lá. Vamos jogar um pouquinho. Bom jogo. Globo e você, tudo a ver. Essa é a bola de já entrar rápida que a gente acabou de ver. Essas oportunidades que o cara abriu de meia é bola de botar pressão no fundo, tá? Sempre que der, lógico, né? Se eu não estiver esperando já meio atrasado, aí você vai ter que botar um pouquinho de giro pra você estar atrasado. Mas se ela tá na frente do seu corpo, cara, estica essa mão. Já se cobre isso mais vezes, porque essa vai ser a tônica do seu jogo quando você estiver lá em cima. Entendeu? Já adaptado. Perfeito. É muito giro. Eu tava morto aqui já. Você consegue ver? Aí dizer, o velho tá bem de perna demais. Não. Essa é a ideia. Toda vez que você fizer forçar o oponente a afastar e devolver, é porque deu certo a estratégia do backhand forçado e tal, perto da mesa, tirando o tempo. Se você errar a finalização ou não, já é outros 500, mas estrategicamente você jogou certo, fazendo ponto ou não. Isso aqui é importante. Não.
De novo, esse ponto foi seu. Estrategicamente jogou Não, perfeito. eu tô vendo aqui, as quinazinhas aqui tá. Ó, só quina. É o 11-0 que eu joguei melhor na minha vida. Faltou Acertou só. tudo. Foi. Faltou a finalização. Exato. Tá vendo que interessante esse ponto? Você conseguiu forçar a ponto de me atrasar tanto, eu não tentei jogar pra lá. Saiu pra lá. Eu percebi, foi meio voluntário. Entendeu? Quer dizer, faltou você dar um tempo pro forehand a mais, porque estava longe de você, em vez de ir pra frente nessa bola, dar uma diagonal para trás para esperar um pouco, como você já estava me jogando para cá, qualquer drive colocado ali na diagonal ia ser muito ruim para mim, não precisa nem de potência. Quando você faz isso e a bola do cara escapa para lá, é perfeito. Qualquer coisa que você faça para outro lado vai estar difícil. Sim, né? sim. Perfeito. Porra. Fiz um. Boa. Caramba. Não, que era giro. Esse é um bom saque, viu, Thiago? Eu gosto dele. Por baixo, um pouquinho lateral, bem colocado. Tem muito o que fazer bem, nessa bola não, cara. O cara vai acabar te dando uma bola mais fácil na esquerda ali para você fazer a abertura. É um bom saque. Aqui não. Esse eu cochilei. Faltando a finalização. Esse foi o posicionamento. Você abriu na diagonal e continuou de frente para a mesa. Você tinha que estar de frente para a diagonal. Aí você viu, um pouquinho que você teve que andar para fazer, você já atrasou, o ângulo ficou aberto e jogou fora. Exatamente. Peguei muito em pé. Perfeito. Fecha mais. Vamos mais uma. Deu. Muito boa. Pegou de... Não. Não. Eita, por fora, pra sair bonito do YouTube. Porra, tive minha chance. Exatamente isso. Exatamente. A abertura de bola foi controlada, mas com boa qualidade, sem arriscar. A troca de bola precisa, funda, botando pressão, me obrigou a afastar. Se essa bola minha última entra na mesa, você já estava com o forehand armado, perfeito. É exatamente isso que eu consigo ver para você jogar quando o cara não te dá uma oportunidade clara de atacar de forehand direto. É assim que você vai escapar do cara te prender na diagonal. Entende? Botando essa pressão, sem afastar da mesa, botando a pressão, obrigando o cara a te dar mais tempo para você escolher se espera a bola sobrar no forehand ou se você mesmo, se o cara tá mais atrás, você mesmo faz o back e já faz o pivô para botar pressão. Perfeito, é isso, é exatamente isso. Bora lá.
pegou, viado. Já vou esperar uma também. Olha o joelho longe da bola ali, cuidado. Foi. Tá lá atrás já. Ah, era só abrir. Boa, foi muito para trás agora. Tá vendo? Agora eu tive que buscar recurso de afastar para sair dessa bola reta e botar pressão aqui com o back. Não é todo jogador que tem o recurso e ainda assim não é fácil, porque eu tô afastando, a bola tá vindo rápido e eu tenho que encaixar uma bola com giro para tentar pelo menos te obrigar a fazer um bloqueio em vez de ficar botando soco em cima de mim aqui o tempo todo, né? Não, e o ângulo foi aqui. Então, eu fui muito feliz na bola, mas não, eu quero que você entenda, não é uma bola fácil para mim, para ninguém, na verdade, e nem todo jogador tem esse recurso aqui de trás de afastar e ainda dar o giro. É uma bola que eu faço bastante, mas você não vai encontrar muito o tempo todo esse tipo de situação. Bom saque. Você sacou muito bem esse último set, muito bom. Mais. Essa era boa. Era boa. Nossa, que curva medonha que ela pegou aqui. É o seu efeito, né, cara? Eu só tô tentando sobreviver. O do saque. Não, essa não. Praticamente errada. Menos. Tava morto. Afunda, joelho embaixo, afunda. Eu acho que eu vou encurtar mais o movimento para poder chegar nessas bolas mais inteiras. Fazer menos backswing, que para ver se dá mais cima, né? Se o adversário já tá botando alguma coisa, você pode botar menos, né? Você aproveita metade do que ele tá fazendo, né? Espera ela chegar, em vez de tirar o braço para trás, faz antebraço e pulso, aqui, punha antebraço, só para manter a pressão, para não parar a bola, né? Manter a pressão, aí você escolhe. Se a bola tiver. Sempre que a bola tá muito pesada em cima de você, tá? Porque ela tá rápida, ou porque ela tá com muito giro, alguma coisa, é sinal que o seu oponente tá fazendo esforço e você não precisa fazer mais esforço. Você pode usar um pouco do esforço dele e diminuir o seu. Entendi. Né? A não ser que a bola esteja morta, mole, lenta, ou, né? Aí você tem que fazer esforço, senão a bola vai cair. Então, sim, faz todo sentido você falar, pô, não vou girar lá atrás para fazer uma bola, a bola já tem alguma coisa, você pode aproveitar um pouco mais, né? Sim. Essa, por exemplo, você viu? Você bloqueou bem, eu não tive tempo de atacar, eu só passei, não tinha giro nenhum. Você entrou certinho, só que você entrou curtinho. Foi. Era aquela bola do robô que não tinha nada, que você entra curtinho, ela cai. Se esticasse um pouquinho mais... Eu achei que vinha com mais giro. Aí eu vi o ângulo... Não veio, não deu tempo, eu só passei a mão, assim, tava longe, tava ruim. Pois é. Fui traído pelo ar. Mas não, foi muito bom. Foi uma bola muito forte. Voltou ali na mão. Eu tô sentindo que toda bola que volta para você tá tentando jogar direto paralela. Não sei se é porque tá atrasado ou alguma coisa. Eu ainda tô com um feeling de direito meio atrasado ainda. Meio ou direita nessa bola, porque ela já tá rápida. Jogar ela para paralela. No real, eu tô jogando muito nessa área aqui, Vlad. Tô conseguindo buscar bem ela.
Mas aqui eu não sei porquê, ela chega um pouquinho pro meio aqui, chega estranho, assim, não tempo de chega. bola. E outra, você estava tão acostumado com gráficos diferentes, você vai ter como que fala isso? A sensibilidade, essa sensação de que a bola do adversário também está andando mais rápido, porque você está vendo mais E, nítido. eu tô com essa Então você impressão vai. também. Então isso é normal. Isso é normal. Ela Tanto é vai que eu tô parecer que está conseguindo. andando mais. Eu tô conseguindo jogar melhor com pinball do que sem, mesmo com o brasileiro, pra você ter uma ideia. Eu acho que é porque o pinball ele me aproxima mais dessa lentidão do outro Quest, né? Esse aqui, eu não Talvez. sei, Não eu sei sei que tem se, alguma coisa não assim sei se que faz fica sentido, mas diferente. talvez. Aham. Exato. Vai lá. Muito bom. Quina. Boa. Show. Alguns pontos que a gente fez hoje foram exatamente do jeito que eu consigo ver, e assim, claro que eu ver não funciona muito. Você que tem que ver e comprar a ideia, falar, porra, dá para fazer e fica bom, vai sobrar, porque assim, o que eu tô te passando é uma estratégia que vai funcionar para o estilo de jogador que você é, pelo estilo. Agora, você, Thiago, mesmo tendo um determinado estilo, não necessariamente vai se sentir confortável. E se não estiver confortável, a gente vai conversando nos próximos treinos, para falar, olha, eu entendi que funciona, mas não tá rolando para mim, não é bom. Que mais de opção que tem? A gente pensa em outras coisas. Né? Mas eu consigo ver já a partir de alguns pontos que a gente jogou hoje que fica muito encaixadinha essa bola rápida, você um pouco mais perto da mesa para não se expor tanto e vai sobrar bola no forehand. Esse tempo de bola que está dando muita quina é adaptação do óculos, é adaptação também do peso. Antes você tinha um controle mais pesado na mão. É O controle verdade, do ela é Quest bem 3 é leve. mais leve. Então é como se você jogasse agora com uma raquete mais leve. Vai ser diferente. A sua mão Equilíbrio é vai sair diferente. aquele centésimo de segundo mais rápido e às vezes é o suficiente para dar quina. Que adaptação, aqui 2 semaninhas eu já tô de boa com isso. Sim. E é interessante, por isso é bom o torneio, né, que vai ter nosso agora, o Rachão, é bom justamente para você já entrar no ritmo, treinar e durante o torneio conseguir treinar, né? Esses jogos, vai ter um monte de jogo bom. Logo vai ter o brasileiro também, quer dizer, mais jogo, mais opção, né? Me inscrevi nos 3 esse ano, esse mês, foi os 3. Mundial, brasileiro e Rachão. Tem que fazer mesmo. Quanto mais jogo você fizer agora, melhor para você se adaptar. Né? É exatamente isso que precisa. Maravilha. Me avisa quando você estiver preparado para fazer a próxima, tá? Na hora. E a gente vai e tenta trazer algum feedback para a gente do que você está sentindo, do que está dando mais certo, o que ainda está difícil, porque ainda a gente vai acabar ajustando o raquete um pouquinho, a gente ainda vai ajustar algumas outras coisas se precisar. Assim, pronto, perfeito. Né? Vamos, tempo de bola, posicionamento, o próprio saque. De repente você chega à conclusão que esse saque que você está dando também não está te ajudando tanto. Essa opção que você fez aqui por dentro, aqui para a esquerda, ela pode ser muito boa para você. Agora eu tô feliz porque eu tô conseguindo sacar aqui, né? Antes era só aqui, exatamente. Esse aqui, para quem tem forehand dominante igual você, esse tipo de saque aqui, ele é muito bom. Porque ele chama a bola para cá. Se a bola for para o outro lado, vai ter que ser mais lenta, então você não precisa se preocupar muito com o outro lado. Você pode se preocupar com o seu pivô ou com o seu ataque de back. Se for para lá, vai dar tempo de você entrar. E você tem perna boa, então você vai conseguir chegar a tempo nessa bola. Porque esse saque que você está dando por fora aqui para a direita, se ele não for muito bem dado, o outro jogador ele pode acelerar de um jeito na reta aqui, ó, usando o seu efeito, que você não vai ter tempo de fazer ataque. Se for pangaré e entrar lento, perfeito. Ele vai funcionar até um nível. Mas se o cara tem o recurso de acelerar isso aqui, começa a ficar muito ruim para você. Porque tudo que você não quer é uma bola que não te dê tempo no forehand. Porque você vai ter que afastar da mesa, vai ter que defender e vai expor o seu lado esquerdo ali para qualquer coisa. Sim. E ao contrário, você tem que pensar, é interessante isso, né?
você tem um forehand mais forte, você tem que pensar em trancar o jogo aqui, na diagonal do backhand. Porque a hora que sobrar no forehand, dá tempo de você chegar. E, pelo jogo estar trancado aqui, você pode, a hora que você quiser, que você sentir que tem oportunidade, fazer o pivô e usar o backhand. Agora, se você força um jogo que pode entrar mais rápido para o forehand, você vai ter que ficar meio escravo aqui de cuidando da bola rápida. Não vai ser uma bola fácil para você botar pressão, porque ela já está rápida. E quando vier no backhand, você também não vai vai vir um pouco mais lenta no back, mas você não vai ter a decisão de botar muita pressão. E já não é uma coisa tão fácil. Então, esse saque aqui, principalmente se você tiver uma variação curta, mais por baixo assim, e um pouquinho mais por cima. Se você tiver essa variação ali, perfeito. Tem. Porque aí, você entende? Porque aí você vai trancar o cara aqui e você vai escolher se você quer jogar forehand ou backhand, e a bola para lá é uma bola que é mais jogável para você do que uma bola rápida. Nunca tinha pensado dessa forma. Geralmente eu queria sair do backhand exatamente para pegar minha vantagem. Não tinha pensado dessa forma, não. Se você pegar os jogadores da década de 80 e 90, principalmente anos 90, começo dos anos 2000, jogador de forehand bom, saca aqui. Jogador de backhand bom, sacava aqui. Hoje eles têm uma tendência de sacar aqui, né? Mas é que hoje, primeiro, o condicionamento físico dos caras está melhor. E outra coisa, os caras estão entrando muito de backhand para fazer o ataque curto. Antigamente não. Então o que acontece? Você saca ali, você saca aqui para mim, eu vou ter que andar tanto para fazer isso que eu vou abrir demais ali. Então por isso que hoje uma estratégia aqui é interessante. Entendi. É porque obriga o cara a fazer. Nos anos 90 não tinha. O ataque de bola curta era aqui e aqui era. E ainda assim, aqui às vezes a gente virava para fazer o Harald de forehand aqui. Eu lembro. E eu lembro de andar pro meio assim, fazer um Haraldzinho de back e tomar esporro do treinador. Tá louco, animal? Vai deixar o backhand aberto, faz aqui de forehand e já fica de frente pro cara. E hoje mudou tudo, porque o cara tá usando mais o punho, ele consegue entrar com giro lateral, porque a bola hoje gira menos. A bola grande, ela não gira tanto quanto a outra. Era muito mais difícil atacar a bola curta quando a bola era menor. O giro era muito, muito mais difícil. Se você pegasse um jogador daquela época, um jogador top daquela época, vamos colocar, começo da década de 90, né? Com o mesmo material que ele jogava naquela época, e aí ele não fez a transição. Passaram-se 20 e tantos anos, você coloca ele com o material que se usa hoje, com a bola grande, ele vai falar assim, cara, isso não é tênis de mesa, isso é beisebol. Não tem mais giro. Ele vai falar, pô, virou frescobol, porra, não tem giro. Entendeu? Beach tênis. Virou beach tênis, exatamente. Porque é uma diferença muito grande. Por isso que hoje o cara consegue vir aqui e fazer uma bola rápida, porque o giro é muito menor comparado com o que era antes. Então a gente tem que entender isso, porque assim, pode ser que para você funcione bem vir para cá e fazer, mas tem que ser uma bola muito boa e você tem que ter perna o suficiente para pular para outro lado e cobrir o que você precisa cobrir. Né? Se não, meu filho, aí começa a ficar ruim demais. Não tem uma idade para isso, não. Eu também não, por isso. E eu já venho de uma época que não fazia isso. Então, a última coisa. No máximo eu venho pro meio aqui dar um toquinho, mas eu já tô perto aqui. Ir pra lá nunca, de backhand. Só se eu já tiver morto, caído aqui, sobrar uma bola aqui, eu tenho o último recurso, porque não deu tempo de voltar. Porque não tem, a gente não tem isso, assim. E outra, não funciona para todo mundo. A gente vê os melhores do mundo fazerem, e a gente pensa, nossa, funciona para todos os melhores do mundo. Sim, funciona, porque todos os melhores do mundo têm perna para isso, tem giro de mão aqui, o giro de munheca dos caras aqui é gigante, eles treinam pra caralho, para os melhores do mundo vai funcionar, mas a gente não tá nesse patamar. Sim, certeza. Quando eu vejo um cara do nosso nível assim jogando, eu dou um saque ali curto, ele já vai para lá para tentar abrir, eu falei, pronto, já sei onde eu ganho o jogo, porque não vai funcionar para esse cara. Ele não é o Calderano, ele não é o Malong, ele não é esses caras, não vai funcionar. Entendeu? Não adianta, entendeu? A gente tem que se pôr no nosso lugar e falar, beleza, o meu jogo é outro, é esse aqui, entendeu? É legal assistir os caras bons jogar, mas não funciona pra mim. Pega só o que funciona, o que não funciona você deixa de lado, porque senão é perda de tempo. Show. Né? Meu velho,
Valeu, Um meu irmão. abraço, sempre um Obrigado. prazer. Me avisa, a Igualmente. gente marca a próxima em breve e semana que vem já começa o rachão nosso aí. Show. Tá bom? Valeu. Valeu, abraço. Abraço.